Voltamos agora com o nosso Alagoas Arte e Cultura, o nosso posto avançado aqui da Flimar, onde recebemos os nossos convidados, onde temos o orgulho, o prazer de ter papos muito legais. E agora a gente vai ter um com um patrício nosso aqui, né? Um português. Vamos baixar aqui o espírito de Camões, o espírito de Fernando Pessoa, né? E tantos outros poetas portugueses, o espírito de Saramago, grande escritor português, né? Aquele outro dos maias, Essa de Queiroz. Esses homens são o povo. Tem um texto dele. Um prazer recebê-lo aqui. Eu estou aqui com o Dr. Fernando Luiz Lopes Machado. Deixa eu só situar aqui, porque é muita coisa. E aqui a gente não tem ponto eletrônico, nem tem teleprompter. Então vou me permitir ler aqui. O professor Luiz Fernando é professor auxiliar do Instituto Universitário de Lisboa, tem 16 livros publicados e artigos em revistas especializadas. Participa de diversos eventos em Portugal, fora do país, atua na área de sociologia, né? E veio aqui, mas vamos direto ao assunto, né? Direto à prosa. É verdade. O professor veio aqui para discutir um assunto que eu nunca tinha me apercebido dessa forma que ele colocou. Estou entusiasmado, inclusive, com as perspectivas, que é a língua portuguesa do ponto de vista econômico, a nossa língua, todos nós que falamos português, do ponto de vista econômico. Professor, é um prazer grande tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. E vamos começar a conversar, a gente vai proseando aí. Claro. Eu quero agradecer em primeiro lugar esse convite para essa entrevista e indo já direto ao assunto, a língua portuguesa, neste caso, como outra qualquer, costuma ser observada do ponto de vista cultural, literário, artístico, como veículo que expressa sentimentos, identidade, cultura, mas esses aspectos todos são muito importantes, mas há um outro muito importante também que não é tão falado, que é o valor económico da língua, e neste caso o valor económico da língua portuguesa. E a língua portuguesa, sendo uma das mais faladas do mundo, é a sexta língua mais falada, contando os falantes maternos, como língua materna, representa um mercado enorme para toda a espécie de atividades, começando pelas atividades culturais. A sexta em quantidade de pessoas que falam. A sexta em quantidade de pessoas que têm o português como língua materna. Como língua materna. São 203 milhões. Depois há mais pessoas que falam o português como segunda língua. E sem aí... querer lhe interromper, já lhe interrompendo, como diz um outro gordo aqui que a gente está, que é o Jô Soares. Aí ele... nós falamos português aonde? Nós falamos português em todos os países da chamada lusofonia, que são, por ordem de dimensão, o Brasil, Angola, Moçambique, Portugal, mas também Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, Timor-Leste, na Ásia, e um pouquinho em Macau também. Cabo Verde. Há 5 países africanos, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe e Cabo Verde, 5 africanos, Brasil, Portugal, Timor-Leste na Ásia e Macau, que hoje faz parte da China, mas que foi um território português durante muito tempo e onde se fala ainda português. Isso nos confere um 6º lugar na língua. Isso representa mais de 200 milhões de falantes do português como língua materna. Mais de 200 milhões. E por isso é um mercado enorme para toda a gente que trabalha em cultura, porque se eu escrever um livro no Brasil, eu posso ter um público potencial de 200 milhões de pessoas. Claro que depois pode haver dificuldades do livro chegar, a distribuição, isso tudo, mas potencialmente é esse universo. Eu estava a dar o exemplo aqui na Flimar do poeta norueguês, não é? A Noruega é o país considerado mais desenvolvido do mundo, mas tem 4 milhões de habitantes. Um poeta norueguês pode ser extraordinário, mas se ele escreve em norueguês, não tem senão noruegueses para o ler. É verdade. Não é? Enquanto que se alguém escreve em Angola, no Brasil, em Portugal, em Timor-Leste, em português, pode ser lido por dezenas de milhões de pessoas, potencialmente, claro. É verdade. E assim com a música...
E com a música, com o cinema, com a televisão também, com o teatro. Há muitas áreas da cultura que têm esse mercado e dá para juntar o útil ao agradável, ou seja, a parte mais expressiva da cultura, a beleza da poesia, tudo isso pode ter uma tradução económica também, porque há esse mercado enorme de falantes da língua portuguesa. Outra coisa que eu tinha presente, não tinha presente na minha cabeça, mas eu não costumava pensar, e vou pensar a partir de agora da sua... Porque às vezes são coisas simples que você não atenta para elas. É a questão de que a língua cresce. Exatamente. O potencial dessa língua, você fala que é isso, mas língua mãe. Língua mãe. Mas você falou vários exemplos de quando a língua ganha força, ela começa, como é o caso da língua norte-americana, do inglês, né, que ganhou força, poder, e se alastrou pelo mundo, né, como uma língua comercial. Mas parece que com a nossa língua, com o português, também está acontecendo esse fenômeno da língua está crescendo. Está crescendo. Fala um pouco sobre isso. Há duas maneiras pelas quais cresce, não é? Uma cresce pela demografia, porque os países maiores de língua portuguesa, Brasil, Angola e Moçambique, são todos países jovens que têm uma população que está a aumentar rapidamente. Mais ainda, Angola e Moçambique, que estão a aumentar muito a sua população. Então está crescendo porque estão fazendo menino. Exatamente, e aí nascem muitas crianças, não é? Ao contrário de Portugal... Nós trabalhamos um bocado. Nós não assistimos muita televisão, trabalhamos um bocado. Exatamente. E aí cresce pela demografia. E, portanto, no futuro não vai haver 200 milhões de falantes de língua portuguesa, vai haver 250 milhões daqui a 30 anos ou assim. Mas cresce também de outra maneira, é que pessoas de outros países têm interesse em aprender português por razões económicas, para arranjar emprego, para fazer negócios, para publicar trabalhos, e isso também faz com que pessoas que não falam português como língua materna queiram aprender português. Isso está a acontecer na realidade. Há muitos argentinos a aprender português e uruguaios, para dar o exemplo aqui da região da América Latina. Mas na Europa existe também? Também existe. No Reino Unido, Inglaterra, há muitas empresas que estão a contratar pessoas que falam língua portuguesa porque querem fazer negócio com o Brasil ou querem fazer negócio com Angola. E, portanto, mesmo aí... Na China também, na que China, é um parceiro comercial importante. O número que eu apresentei aí na palestra diz que hoje há 15 universidades chinesas onde se ensina português. E que as autoridades chinesas querem duplicar esse número. Não é obrigado, mas você falou que era obrigado a ofertar. A oferta está lá, depois não é obrigado a aprender, mas há muitas pessoas que querem aprender, porque a China tem muitos negócios com Angola, por exemplo. Hoje em dia, a construção de infraestrutura em Angola, estradas, portos, aeroportos, há muitos chineses que estão a trabalhar lá. Então têm interesse em aprender, por isso a língua cresce também por essa via. E isso pode ser quantificado, você falou aqui 203 falantes de língua materna, não é? Milhões. E agregados a esses outros, já pode ser quantificado? Não, é difícil, porque isso é informação muito dispersa, não é? Há um pouquinho ali, um pouco ali. É uma informação que vai se processando. Vai-se processando, não há uma estatística única que se possa dizer, mas só um exemplo. Nos Estados Unidos, só nas universidades, no Estado da América do Norte, né? Nas universidades americanas, em 2009 havia 11 mil estudantes de universidades americanas a aprender português. E esse número cresceu muito depressa, porque há 20 anos atrás eram para aí 1000. E agora há 11 mil inscritos, isso é estatística mesmo dos americanos, não é? Dados estatísticos deles, 11 mil universitários inscritos em disciplinas de português nas universidades norte-americanas. Já dá para ter uma ideia da procura que tem o português, da demanda, não é? Que há pelo português. Essa demanda, ela vai aumentando. Vai aumentar, né? Porque nas grandes economias do mundo hoje, e aquelas que estão a crescer mais depressa, há várias que são de língua portuguesa. O Brasil, eu sei que agora não está a crescer tanto, mas Angola está a crescer muito. Moçambique também está a crescer muito. E aí, se essas economias crescem, há mais gente noutras partes do mundo interessada em aprender a língua desses países para estabelecer relações comerciais, profissionais.
com esses países. Essa demanda, que já é com esse universo das pessoas que falam como língua materna, isso resulta em dinheiro. Você tem noção de cifras, assim, de números? Você me falava quanto representa do PIB, a língua, o poder, o valor econômico dessa língua, quanto representa? Nós fizemos essa pesquisa em Portugal para a economia portuguesa e o cálculo foi que a língua representa 17% do PIB português. 17%. E porquê? Porque há várias atividades económicas que dependem totalmente da língua. O ensino depende totalmente da língua. Toda a riqueza que o ensino gera, economicamente, é 100% dependente da língua. A mídia, também. A administração pública, também. Por isso, numa economia, há setores que dependem totalmente da língua, e a língua, se não houvesse esse veículo que é a língua, não funcionavam esses setores. E, portanto, a língua vale uma determinada percentagem do PIB, no caso português 17%, no Brasil seria uma cifra talvez diferente, depende da estrutura económica do Brasil, porque os outros exemplos que se dá, contraponto, não é? O ensino é 100% língua, mas a extração de petróleo ou a agricultura não depende muito da língua, não é? Porque não é preciso ter muita competência linguística para fazer esse trabalho. Agora, para ensinar, para ser jornalista, é preciso totalmente depender da língua. E então aí permite chegar a essas cifras, não é, de valor económico puro que uma língua tem. Eu acho que aí fica mais para a gente, e agora para mim, eu acho que para o nosso telespectador também, eu acho que está ficando claro o seguinte: se já era importante a gente defender a língua, agora, né, vendo desse aspecto, a importância redobra, né? Dobra, e acho que o Brasil aí tem sendo o maior país de língua portuguesa, muito maior que os outros, tem uma responsabilidade grande à sua frente, porque, só para dar esse exemplo, porque é que o português não é língua oficial da ONU? Quando há línguas que são menos faladas, como o russo ou o francês, que hoje em dia são menos faladas que o português, que são língua oficial. Nesses casos há uma razão histórica, que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, tudo isso, mas o português já é hora de ser língua oficial da ONU. E o Brasil aí, como grande país, pode ter um papel fundamental de fazer essa pressão. A entrar, né, no Conselho de Segurança. Que chega adquirindo força. Há muito para fazer, para valorizar uma língua que é muito forte. Economicamente é uma língua muito forte, a sexta mais falada do mundo, à frente do francês ou do russo. Por isso é uma língua muito forte, tem que ter o seu valor reconhecido. Quem é que cuida disso hoje? Existe um organismo, digamos, um organismo internacional, alguma articulação que cuida dessas questões da língua, né? Porque já que ela é falada nesses países todos, né, eu acho que deve ter alguma articulação que cuide dela, né? Como do ponto de vista cultural e também do ponto de vista econômico. Se preocupe, essa preocupação ainda não está a surgir, mas ainda é pequena. Há um organismo internacional chamado CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, onde está o Brasil e todos os outros que falamos, e esse era o melhor fórum para fazer essa pressão, mas ainda é uma coisa que está meio fraca até agora, não é? Mas é a melhor maneira, porque aí estão os países todos juntos, podem usar o seu peso para influenciar essas decisões. Mas ainda é uma coisa um pouco fraca, assim, não tem ainda muita expressão política. Agora, em termos objetivos, é uma língua muito importante, falada por muitos milhões de pessoas e tem que ser reconhecido esse seu valor. E temos que calcular, fazer essa pesquisa, se em Portugal representa isso, não é? Mas ele é lá que nasce a língua, como diz a história. Mas se representa isso no PIB, imagina no Brasil, que é um país bem maior. A gente tinha que fazer essa pesquisa. Tem que fazer, se houver colegas brasileiros que estejam a escutar, isso é um desafio que fica aqui. Isso é uma metodologia que já está quantificar, já está feita para o Portugal, está feita para a Espanha também. Mas não adianta nem inventar a roda. Não, já está inventado, é só aplicar. Deixa o teu e-mail, por favor. É claro, o meu e-mail é fernando.machado@iscte.pt
fernando.machado@isqueté.pt. É fácil de encontrar no Google o meu nome. Isso. Então é procurar, porque eu acho que até acesso a informações sobre essa metodologia, exato, se a gente tiver Brasil em Alagoas. Claro. Olha, em Alagoas, você quer claro. Não é, fazer isso para o Brasil. Pode-se fazer para o Brasil como um todo ou para um estado só. Você não tem conhecimento, professor, de um trabalho similar aqui no Brasil? No Brasil não tenho conhecimento. Em Espanha há. Em Espanha há. Nós baseamos o nosso trabalho nessa metodologia de Espanha, mas no Brasil não tenho conhecimento que tenha sido feito. Está por fazer. Seria oportuno. É muito oportuno. Eu até mercado maior. Urgente fazer. É urgente uma necessidade para quantificar quanto isso reflete no PIB. No PIB, exatamente. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final, né? Já tivemos o seu contato, tem outros contatos que a gente podia também. O senhor tem Facebook, essas mídias, né? Que quem quiser entrar em contato para trocar essas experiências, trocar essa informação. Informação é muito bom de ser. É uma informação que, para mim, ela ampliou horizontes. Assim, claro. Eu passo a ver a língua hoje de outra forma. Muito obrigado. Obrigado. Tá. Não, os meus contactos é mesmo o e-mail e podem pôr no Google Fernando Luís Machado. Se puserem no Google encontram. O Facebook não uso muito, é uma coisa de gerações mais jovens, eu não uso muito Facebook ainda. E acaba sendo uma invasão grande de também. Você falava, falando em Facebook. Nós falámos do Facebook lá na palestra. Interessante. É verdade. Eu não queria terminar sem colocar esse aspecto que também é interessante. A língua é falada, mas falou que a língua também é escrita. Também. E usada na internet e no Facebook. Esses dados porque esses dados, essa estatística é fácil de encontrar. O português, como eu disse, é a 6ª língua materna mais falada, mas é a 5ª língua mais usada na internet. Olha. E a 4ª no Facebook. Nossa! Olha aí, jovens, vocês contribuem para isso. Muito, né? os jovens e os jovens brasileiros em particular contribuem muito para isso, porque são muitos, não é? E usam muito as redes sociais e então nessas estatísticas de internet e Facebook e redes sociais o português ainda está mais bem posicionado do que em geral. Que maravilha! Então, viva a nossa língua! Vamos defendamos a nossa língua. Exatamente. Né? Contra qualquer agressão à língua. Né? O Brasil tem mania, né? Tem mania aqui, a gente botar nome inglês nas lojas, abre um negócio, bota... E nós tínhamos um bravo defensor da nossa língua que nos... Temos vários, mas esse era um ícone da nossa cultura, que era Ariano Suassuna. Não sei se você já ouviu falar, um grande escritor brasileiro de Pernambuco, que era um defensor da língua. Né? Comprava essa briga. Contra isso, inclusive, ele achava que devíamos ter leis que coibissem esse tipo. Quando você fosse registrar uma firma, né, a não ser que ela fosse uma firma inglesa, mas se ela fosse uma firma brasileira, você não deveria usar nela nome inglês, né? Mas isso é a força da língua inglesa. É a força, né? É com a força econômica. É a força econômica da língua inglesa. Por isso é que redes sociais, informática, é tudo em inglês. Tudo em inglês, é um absurdo. Mas o português tem muita capacidade de fazer também valer o seu valor. Né? E eles já estão sendo obrigados a fabricar informações em português também. As redes, os Googles, né? Eles já vão ser normalmente obrigados por causa desse mercado. Desses utilizadores, desses milhões de utilizadores, usuários, né? É isso. Como aqui se diz. Professor, muito obrigado. A gente vai conversar com a sua companheira, sua esposa, sobre um outro aspecto. Desse, né? Agora... vamos pegar com ela aspectos de como a gente pode utilizar esse mercado, como a gente vai conversar com ela também aqui no Alagoas Arte e Cultura. Eu vou me referir a essa conversa do senhor, agradecer muito a sua presença mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta com mais Alagoas Arte e Cultura, com mais Quinta Flimar para você.